Então, foi aí que se criaram os componentes eletrônicos. E assim, a gente vê aqui, por exemplo, a corrente de elétrons e aproveitando o seu fluxo, né? A gente sabe o seguinte, quem assistiu o curso do professor sabe que no início achavam-se que a energia vinha do mais para o menos, né? Só que depois foi descoberto que não, que a energia sai do menos para o mais, porque quem se movimenta são os elétrons. Então é fácil decorar isso para não ter confusão, porque é uma das partes que mais confunde na eletrônica, é esse movimento. Eu gosto de dizer da seguinte forma: quem tem mais, ou seja, um rico, não corre atrás de ficar pobre. Mas um pobre, uma pessoa que tem menos, corre atrás de ficar rico. Então o correto é do menos para o mais. E aqui, para a gente entender essa corrente elétrica, né, e o aproveitamento do seu fluxo, a gente vai ter um ator principal, como a gente falou, que vai ser o nosso elétron, né? Esse elétron, ele vai sair correndo do menos para o mais, porque ele que consegue se movimentar, já que os prótons e nêutrons ficam presos nos seus átomos. Então a gente tem aqui uma espécie de um fio, onde a gente vai colocar esse elétron para poder correr daqui para cá, e aqui no meio do caminho a gente tem uma espécie de resistor. O que seria um resistor, né? A gente vê aqui, por exemplo, vou pegar aqui uma caneta aqui. A gente vê que, por exemplo, o fluxo que está aqui, que é maior, ele poderia até passar direto aqui e não teria resistência nenhuma, o que facilitaria para os elétrons passar. Porém, a gente vê que aqui ele tem essa curva e ele é diminuído para essa parte aqui. Então, cria-se essa resistência, onde se vê um monte de elétronzinhos aqui vindo. Ao chegar aqui, ele encontra uma barreira e um espaço pequeno para passar. E esse espaço pequeno vai fazer com que diminua o fluxo de elétrons, vamos botar assim. Então, vai diminuir a corrente elétrica nessa parte, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Então aqui, ó, eu vou dar um clique aqui, a gente vai ver os elétrons passando. Você vai ver que vai iniciar uma corrente alta, porém ao chegar aqui eles vão ser obrigados a passar em uma corrente menor. Então vocês viram que veio uma corrente alta, porém quando chegou aqui a corrente precisou ser diminuída para assim ele passar, né? E isso vai reduzir o fluxo. Então, quem sabe, se isso for possível, né, pegar a quantidade de elétrons e diminuir o seu fluxo ou aumentar dessa forma, a gente conseguiria trabalhar com eletricidade, com os elétrons, né? E aí começou uma corrida para criar componentes eletrônicos que conseguissem controlar esses elétrons. E isso é eletrônica, né? Foi um estudo para tentar controlar essa corrente elétrica, né, esse movimento desses elétrons, né, de uma forma que pudesse se aproveitar o seu movimento a ponto de se utilizar de alguma forma útil na vida humana. Então, na corrida, criaram-se resistores. Como a gente falou, resistores é algo que cria uma resistência. Então, criaram resistores de um certo modelo, que no professor do curso do Urbano Mata ele vai falar melhor, eu vou só pincelar aqui, né? E esse resistor foi um dos que criaram. Com o tempo, criaram-se os resistores SMD, que são muito menores que esses. Esses aqui, se esse aqui, por exemplo, tiver aí cerca de 10 milímetros, o daqui deve ter cerca de 1 milímetro, 1,5 milímetro por aí. É bem menor do que o daqui. Aqui só está uma imagem ampliada. Então, o que esses resistores fazem? Como eu falei, a gente tem aqui, por exemplo, um cano de água, né, onde a água corre tranquilamente. E aqui a gente tem uma água onde foi criada uma resistência, ou seja, algo fechou aqui mais o caminho e a água acaba sendo obrigada a passar com uma resistência. Então passa uma quantidade de água menor. Então essa resistência aqui é o que foi obtida através da construção desse resistor. Então foi possível já controlar de certa forma o movimento dos elétrons. Então já criou-se um ânimo na parte da eletrônica a ponto de ver que as pessoas conseguiam controlar o movimento dos elétrons, pelo menos nos resistores. Então esse foi um dos primeiros, vamos botar assim, componentes a ser criados na eletrônica.
Após isso foi criado também os capacitores, né? Não sei se foi essa a ordem, resistores, depois capacitores, mas os capacitores também são componentes criados que trazem um controle no fluxo de elétrons, né? E que são esses aqui que são os capacitores. Há várias formas de capacitores, desde capacitores variáveis e capacitores, né, eletrolíticos, capacitores cerâmicos, enfim. São vários tipos de capacitores com diferentes funções. Porém, qual é a função de um capacitor? O capacitor, ele funciona da seguinte forma. Imagine, se esse cano aqui estivesse trazendo água direto aqui para essa encanação, o momento que fechasse esse registro ou acabasse a água, automaticamente aqui acabaria-se a água, porque é um cano único. Mas o capacitor ele serve como essa espécie de tanque aqui. Então, à medida que está caindo água aqui dentro, né, se aqui entrar, vamos dizer, 1 litro de água por minuto, aqui também irá sair 1 litro de água por minuto se esses dois canos forem de mesma espessura, né? Porém, no momento que desligar aqui ou faltar água aqui não irá acessar água, pois a gente tem aqui uma espécie de tanque, de banco de armazenamento de água, onde a água vai continuar fluindo até que essa água aqui volte. Caso não volte essa água aqui irá acabar e finalizará o processo do capacitor, onde ele precisará aguardar o carregamento da água novamente, vamos dizer dessa forma, né? Na eletrônica, a única coisa que vai mudar é essa questão do abastecimento, que não vai interferir muito, né, na espessura do cano, desde que também o cano que for sair não for muito fino, para que a corrida de elétrons não venha a estragar o cano, como a gente falou no exemplo da ponte nos exemplos anteriores, né? Então o elétron funciona dessa forma, ele armazena uma quantidade o capacitor funciona dessa forma, né? Ele armazena uma quantidade aqui de fluido, né, vamos dizer assim, para que em uma falta no sistema ela possa dar continuidade. Então aqui a gente está no exemplo de água, como foi utilizado por algumas pessoas que utilizaram essa analogia, e a gente vai utilizar a analogia como se fosse uma pessoinha, né, um elétron, para que a gente possa entender mais para frente. Também foi criado um componente chamado de transistores. Esse componente aqui, ele foi um componente, vamos botar assim, muito importante na criação de computadores, pois ele foi o responsável para diminuir o tamanho dos computadores, para que eles não fossem tão grandes como eram antigamente, porque antigamente se usavam bancos de relé, bancos de válvula, e elas davam muito problema e era difícil de encontrar qual que era o que estava dando problema. E os transistores, eles foram inventados e conseguiram diminuir o tamanho dos computadores pela sua eficiência e o seu tamanho. Assim funciona um transistor. A gente tem várias formas de transistor, como vocês podem ver aqui, né? Temos transistor NPN e PNP, que vocês vão entender melhor no curso lá do professor Urbano Mata. Acredito que vão conseguir tirar todas as suas dúvidas. Como eu falei, o link vai estar na descrição do vídeo, né? E os transistores funcionam da seguinte forma. Imagine aqui um fluxo de água, né? E ela é interrompida, né? E quem irá abrir essa válvula aqui, esse portão, para que essa água possa seguir? Será uma água que virá por aqui. Como vocês podem ver aqui, tem uma espécie de portão basculante aqui, porta basculante. Quando essa água passa, ela gira para cá, fazendo essa parte baixar, puxando essa cordinha, e ela abre para que essa água passe. É claro que dentro de um transistor não tem uma cordinha, não tem uma polia para que consiga segurar o fluxo de elétron, mas a gente tem aqui, né, só uma exemplificação de como funciona o fluxo de elétrons, né? Então a água que vem por aqui, ela abre, fazendo com que permita a água daqui passar. Então a gente vê aqui, ó, é necessário, claro, pelo menos um mínimo de água para conseguir abrir essa porta, né? Já que aqui há um grande peso, vamos botar assim, né? Já que a corrente que vai passar aqui precisa de estar exercendo uma força sobre essa porta. E aí é necessário uma quantidade mínima para ter força suficiente para poder abrir. No transistor também existe essa lei, vamos botar assim, onde o pino que é responsável, no caso minha maioria são o do meio, vamos botar assim, que é responsável por abrir essa porta, precisa de pelo menos uma voltagem, vamos botar assim, de pelo menos 0,7 volts para conseguir abrir a porta e permitir que a água passe de um lado para o outro, ok? Já um componente que a gente vai aprender aqui, já utilizar, e por isso quero que vocês entendam um pouco sobre ele, é um circuito integrado, o LM317, que
É bem parecido com um transistor, mas não é um transistor, não confunda, né? Olha, ele é bem parecido. Ele é pequenininho, mas não pode ser confundido com um transistor, pois um circuito integrado, como diz, ele há dentro dele um circuito, uma quantidade de componentes aqui dentro que conseguem fazer a sua função específica, né? Enquanto que no caso no transistor não há uma série de circuitos aqui dentro, e sim apenas silício dopado de alumínio e se o nome do outro enfim, um outro componente que é quem faz essa função dele. Aqui não, aqui a gente tem uns componentes dentro desse circuito integrado que vai fazer sua função. E sua função é basicamente isso aqui, onde a gente vê a água vindo também parecido com o transistor, mas a diferença é que essa água que vem daqui não é ligada ao seu circuito anterior, né? Então a gente vê que como essa água aqui liga, é como se essa água amplificasse essa água aqui. Então o transistor tem essa função de amplificação, enquanto que o circuito integrado não. Ele só tem aqui, a gente tem um pino de entrada, não me lembro se é o 1 ou se é o 3, né? Ou o 2 ou se é o 3, enfim. É o 2 ou o 3. E temos um pino de ajuste, que também não me lembro se é o 1 ou se é o 2, enfim. A gente vai ver mais à frente, a gente vai tirar essa dúvida. Mas enfim, a gente tem um pino que é de entrada, um de saída, e temos um de ajuste. Ou seja, um pino de entrada, um de saída, e temos aqui um de ajuste, que seria o que vai conseguir ajustar a quantidade que vai passar daqui para cá. Entenderam? Então vamos dar continuidade, vocês vão compreender melhor mais para frente. Vamos lá. Mas o que seria circuito eletrônico, né? Por que eu falei circuito integrado e o que seria então um circuito eletrônico? Imagine aqui, ó, isso aqui é um circuito de uma corrida, né? Um circuito de uma corrida de carros, né? Então a gente tem aqui um ponto de partida e um ponto de chegada, né? Veja que aqui a gente tem algumas numerações, né? Pontos específicos nesse circuito, e isso ajuda também a gente entender um circuito eletrônico. Por exemplo, a gente temos aqui dois circuitos, são os mesmos circuitos, a diferença é que esse aqui está dado a partida e esse aqui não. E como assim isso aqui é um circuito? A gente vê aqui a gente tem um ponto de partida, né, que é onde temos aqui um excesso de elétrons, uma deficiência de elétrons, e aí esses elétrons precisam correr daqui até vir para aqui. Porém, esse circuito ele está interrompido, então os elétrons podem até correr daqui e chegar até aqui, porém aqui ele não consegue dar continuidade, então por isso as luzes não se acendem. No momento em que é fechado o circuito aqui e dá a partida, os elétrons vão conseguir fazer todo o seu percurso, saindo do seu ponto de partida e chegando ao seu ponto de chegada. E assim, no movimento dos elétrons, ao ele passar aqui por essa pontezinha fininha que tem na lâmpada, a movimentação dele vai causar uma espécie de dano. Esse dano, no caso aqui, era previsto, que seria o aquecimento. E o aquecimento por si só aqui vai reagir com um gás que há dentro do bulbo da lâmpada, fazendo com que traga luz. Então, o circuito de elétrons, né, o movimento deles por aqui, foi possível trazer luz a esse circuito. Então, assim funciona um circuito, vamos botar dessa forma. E circuito integrado, o que seria um circuito integrado? Como eu falei, né, esse componentezinho, por mais que ele pareça com um transistor, dentro dele há um circuito. E aqui está um circuito dele, né? Ou seja, ele tem um diodo Zener, vocês vão saber isso no curso do professor Urbano Mata, né? Tem aqui alguns outros componentes, como um comparador, vamos botar assim, dois transistores que faz uma amplificação, sendo que esse comparador também é feito por transistores, são vários transistores que há dentro de um LM317 desse aqui também. Tem aqui o resistor e outros componentes que fazem a proteção de temperatura e de corrente também. Então a gente tem, como eu falei, um pino de entrada, um pino de saída, um pino de ajuste. Isso é o LM317, então ele é um circuito integrado porque possui um circuito dentro dele. Existe outra forma de circuito integrado, que é esse aqui que mais parece aí uma centopeia, algo do tipo, né, onde a gente tem aqui vários pinos e há dentro dele também um circuito integrado, né. Aqui não mostra muito os componentes que há dentro dele, mas você consegue ver aqui um diodo Zener, outro aqui e alguns transistores e outros componentes que há dentro dele que não foi bem especificado nesse datasheet, porém está aí, né? Então o circuito integrado, quando a gente estiver falando, seria isso, um componente pequeno, mas que dentro dele tem vários outros componentes.
Para exemplificar aqui, a gente vai para uma espécie de uma aula prática, porém dentro do próprio PowerPoint aqui, né, do slide. A gente vai analisar, por exemplo, esse circuito aqui, né, um circuito que é uma fonte controlável, utilizando esse circuito integrado que é o LM317. Né. Aqui a gente tem componentes simples, né. A gente tem um componente, por exemplo, aqui, além do fio, a gente tem um capacitor, onde a gente tem aqui 1 microfarad, e 0,1 microfarad no caso, né? E temos aqui outro capacitor de 10 microfarads, temos também aqui um resistor de 240 ohms e temos aqui um potenciômetro. Como que eu sei que isso é um potenciômetro? Porque um potenciômetro nada mais é do que uma resistência que pode fazer um controle. Então esse símbolo aqui é de potenciômetro, porque a gente tem uma resistência e a gente pode controlar aqui, ó, essa seta, por exemplo, ficando mais próxima daqui ou mais para cá, criando aí, no caso, aumentando ou diminuindo a resistência. Então esse aqui é um potenciômetro, que é uma espécie de resistor também, né? E a gente tem aqui, ó, o pino 1, que é o pino de ajuste do LM317. Lembra que eu tinha falado que eu tinha uma dúvida, mas aqui, ó, ajuste está no pino 1. Vout, que é a voltagem de saída, é o pino 2. E Vin é a de entrada, que seria o pino 3. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: essa nomenclatura aqui, ela se dá pela a energia convencional, a forma de movimento da energia convencional, ou seja, aquela que todo mundo acha que é correta, que é o positivo indo para o negativo. E essa aqui é a convencional. Então, por isso aqui eles botam o 2 como saída e o 3 como entrada. Porém, para compreender esse circuito e até mesmo para criar, eles utilizam a outra forma de compreender, que seria o fluxo de elétrons, que seria do negativo para o positivo. E é essa que a gente vai utilizar para entender esse circuito. Então, nesse momento, a gente vai entender o pino 1 como ajuste, sim. Porém, a gente vai entender o pino 2, que aqui está como saída, a gente vai entender ele como entrada. E o pino 3, que está aqui como entrada, a gente vai entender ele como saída, já que a gente vai utilizar aqui o fluxo de elétron e não a energia convencional, né? A parte convencional. Então a gente tem aqui, né, o circuito e a gente vai compreender ele, sendo que aqui, ó, aqui eu estou colocando aqui que seria a saída, e essa saída aqui, a voltagem ela será controlada. Então aqui a gente vai ter um controle da quantidade que vai sair de energia, que poderá provocar, no caso aqui, um movimento mecânico, se for uma peça mecânica, ou por exemplo pode transformar, acender uma luz, deixando ela mais clara ou menos clara, por exemplo. Detalhe aqui, né, é esse 1,25 aqui, ó, 1,25. Isso eu vou explicar lá no próximo slide, onde eu acredito que vocês vão compreender melhor, até aqueles que têm dificuldade em compreender uma leitura de circuito, vamos dizer assim. Eu acredito que dessa forma que eu vou estar fazendo no próximo slide, vai ficar mais fácil de vocês compreender. E assim, o vídeo parece estar ficando longo, mas esse próximo slide é o último, e eu acredito que depois dele vocês vão ter pelo menos uma noção sobre como funciona esse fluxo de elétrons que é tanto falado, por que esses elétrons, né, dos átomos são importantes aí, e esses componentes, por exemplo, que eles fazem nessa visão, vamos botar assim, ok? Então, guardem também essa voltagem que eu vou explicar no próximo. Então, vamos para o próximo slide, onde eu vou tentar tirar dúvidas sobre esse movimento aqui, ok? Vamos então para o próximo slide. Olha, aqui vocês vão ver, né, o nosso ator principal, que são os elétrons, aqui, né, nessa totalidade aqui. A gente tem aqui alguns componentes. Essa porta aqui, com esse, vamos dizer, esse arame, essa corda, enfim, para poder fazer a abertura dessa porta, né? E a gente vê aqui essa câmera aqui, que seria uma espécie de sala, não vejo isso aqui como abertura, essa parte aqui é fechada. Deixa eu até pegar, calma, deixa eu fechar aqui, para não confundirem vocês. Olha, aqui é fechado, aqui não tem abertura não tem como nada passar por aqui, ok? Então vamos lá. Então, primeiramente, deixa eu sair aqui desse ponto. Primeiramente a gente temos esses elétrons. Vocês podem ver que aqui tem uma espécie de vidro aqui e aqui.
não é bem um vidro, mas está simbolizando um vidro, aqui e aqui. Então seria uma espécie de parede de vidro, aqui e aqui, né? Explicando tudo para vocês entenderem primeiro. Aqui a gente tem uma espécie de comporta como um ajuste, né? Uma comporta com ajuste. E aqui a gente tem uma espécie de uma roleta de ônibus que vai fazer o papel, vamos dizer, de uma roda d'água, né? Mas eu botei uma roleta de ônibus porque a gente está usando aqui personagem e não água, né? Mas enfim, era para ter usado outra coisa, mas vou usar a comporta mesmo para exemplificar, ok? Então a gente vê aqui, ó, essa comporta está aqui porque essa comporta ela vai servir como nosso potenciômetro. Então você pode ver que aqui eu fiz no caso aqui, ó, uma aberturazinha. Essa parte aqui era para estar aberta, deixei fechado na imagem, mas não era para estar fechada. Deixa eu abrir aqui, porque aqui vai ser um lugar onde vai passar elétrons. Então não é para estar fechado aqui não, nem aqui e nem aqui, ok? Então vamos lá. Voltar aqui para a caneta anterior. Então a gente tem aqui essa comporta que vai servir como potenciômetro. Então você vê que o fluxo aqui está fininho, então a gente vamos botar que o potenciômetro está no mínimo, tipo assim, né, o máximo que seja, o máximo da sua resistência. Então a quantidade que vai passar aqui de elétrons vai ser muito pequena. E a gente tem aqui essas linhas tracejadas que seria, vamos botar o nosso mínimo de resistência, ou seja, o potenciômetro no máximo, onde deixará passar um grande fluxo de elétrons por aqui, ok? Então a gente tem aqui no caso o vidro que apenas vai permitir para os elétrons ver um vislumbre da sua saída, mas vai impedir ele de passar aqui e aqui. E a gente temos aqui uma roleta que quando os elétrons passarem por aqui, irá girar essa roleta, ok? Então a gente consegue trazer um movimento mecânico para o seu eixo que vai poder ser, vamos botar assim, utilizado, né? E eu vou explicar no final ali, só explicando o assunto. E esse aqui, como eu falei, é a porta que será controlado por esse cabo de aço, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá, vamos começar a nossa explicação, vamos dizer assim, um modo prático, né? Então, primeiramente, assim que a gente conectar esse negativo aqui nesse circuito, o nosso elétron ele vai sair e vai seguir aqui. Por que ele vai seguir por aqui? Porque eu não botei um vidro aqui, então vai dar a ideia de que aqui é uma passagem, uma possível passagem. E a energia ela sempre vai procurar o menor percurso possível para ela sair do seu ponto de partida ao seu ponto de chegada. Onde, como a gente sabe que os elétrons correm do negativo para o positivo, então a gente vê aqui, ó, essa seria o caminho mais curto para o elétron, correto? Então ele vai sair daqui para cá no percurso, porém ele vai encontrar aqui uma barreira. Por quê? Porque um capacitor, esse aqui da nossa ideia de capacitor, um capacitor ele não conduz eletricidade, do contrário, ele tem aqui uma quantidade de prótons de um lado e aí o negativo, que é os elétrons, acabam constando aqui e eles ficam se vislumbrando, ou seja, eles ficam ali querendo encontrar um com o outro, mas não conseguem por causa da barreira. Então no capacitor acontece isso, a energia vem, ela acaba se encontrando aqui e ela fica presa, querendo encontrar um ponto de partida. Então o elétron vai chegar até aqui, querendo passar para ir para o seu ponto de chegada, porém vai dar de cara com a parede de vidro que ficará. E isso irá acontecer com outros elétrons, fazendo com que o nosso capacitor carregue, né? Então a gente vê aqui que muitos elétrons vão estar aqui no capacitor com muita vontade de ultrapassar para o outro lado, né? Uma vez que o capacitor está carregado, né, os elétrons vão seguir um novo caminho e eles vão procurar um próximo ponto mais perto, que seria por aqui, né? Mas ao chegar aqui, né, a gente tem um potenciômetro que está no mínimo, né? E então novos outros elétrons vão vir para aqui. E à medida que se acumula elétrons aqui, né, essa pressão que seria a nossa voltagem, ela vai forçar com que alguns elétrons consigam passar por aqui e ele vai vir para essa câmara, né? Ao chegar nessa câmara, né, alguns elétrons vão conseguir seguir e eles não vão chegar à câmara, porque há um outro percurso, né? Então ele vai pegar, porém esse percurso acaba às vezes a trazer ao mesmo ponto e isso faz com que controle, porque esse elétron que fez esse percurso ele vai se cansar, então vai diminuir, vamos botar assim, a nossa pressão, nossa voltagem, né? Então isso diminui para que não há uma sobrecarga na nossa câmara e também para que não
passe muito por aqui, ó, não venha muito para cá. Então, os elétrons cansados eles vão ter dificuldade de passar também por essa outra resistência que tem aqui de 240 ohms da imagem anterior. Então, alguns elétrons, é claro, que vai conseguir fazer esse percurso e passar. Então, lembra que eu falei que há uma voltagem de 1,25? Porque, ó, esse elétron que está aqui, ele tem uma função. Ele conseguiu chegar aqui porque essa é a câmara de ajuste, o pino 2, né, ou perdão, o pino 1 do nosso LM317. Então, ele irá vir aqui e irá com um mínimo de força possível conseguir abrir, e aí esse elétron vai conseguir passar aqui por debaixo dessa porta e seguir. Então, no final, terá esse 1,25 volt aí trabalhando, ok? Mas é claro que no momento acontecerá que alguns elétrons também passem e tentará correr por aqui, onde o ambiente parece ser maior, porém ele não vai conseguir passar, porque aqui também há um bloqueio, ou seja, aqui é um outro capacitor, e isso irá acontecer até que aqui também se recarregue. Então esse capacitor está carregado, cheio de elétrons querendo passar aqui e aqui, né? E aí os elétrons vão continuar por encher o fio até que o fio esteja totalmente carregado. Então a gente vê, ó, esses capacitores não esse capacitor ele está carregado e não consegue sair por aqui. E aí estamos aqui no caso, né? Então todo o fio carregado, né, de elétrons, e aí por esse motivo os capacitores aqui estão presos, né? A carga do capacitor está presa. Ela não vai descarregar porque o fio está carregado. Então nem aqui nem aqui. Claro que de tempos em tempos esses elétrons vão conseguir seguir aqui o percurso, vir para aqui, alguns vão passar por aqui, e ele vai estar conseguindo abrir aqui e passando ainda 1,25 volts. Porém, é claro que no momento que a gente ligar esse percurso que está interrompido aqui, né? Ó, a gente vamos ligar esse percurso que está interrompido. Pronto. Estamos com o percurso aqui ligado e agora os elétrons vão querer passar daqui para cá. E aí nesse momento ele poderia até movimentar a roleta, né? Pam, pam, pam. Porém, a gente encontra com a porta fechada. Então, no momento que a gente consegue abrir essa comporta aqui, então a gente vê que o número de elétrons aqui vão conseguir vir para essa câmara. E com mais elétrons dessa câmara de ajuste, ele vai conseguir abrir essa porta. Ou seja, no momento que essa porta aberta, tiver essa porta aqui aberta, o número de elétrons que conseguiu passar por esse caminho aqui, né, e abriu a porta, vão facilitar a passagem dos elétrons por esse caminho. Então, agora a gente vai ter um fluxo, ou seja, não há nenhuma barreira, porque os elétrons vão conseguir seguir por esse caminho, passar aqui pela roleta, rodar por aqui e seguir rumo à sua saída. Então, é assim que funciona um circuito eletrônico. Então, a gente tem aqui, se não for fechada aqui, para que cria uma barreira, né, nessa área aqui, o fluxo aqui será muito pequeno, porque só conseguirá entrar poucos elétrons no pino de ajuste, que estará com isso aqui fechado, e pouco irá passar aqui. Mas com essa comporta totalmente aberta, então mais elétrons passam, que consegue abrir essa comporta do LM317 e o fluxo de elétrons aumenta, fazendo com que a quantidade de elétrons que passe por aqui seja o suficiente para girar essa roleta, ou seja, uma roda d'água, numa velocidade ou de uma, a depender no caso, né, vamos dizer que aqui nossa fonte seja até 12 volts. Então, nesse caso, aqui, com ela aberta ao máximo, é como se estivesse tendo agora uma voltagem aqui de 12 volts que conseguiria movimentar a nossa carga, que essa carga poderia ser um motor, poderia ser uma lâmpada, o que seja, né? Ela conseguiria ser movimentada por esse fluxo de elétrons que está passando por aqui, indo embora, já que agora tem uma passagem para ela ir embora. Então, esse pino de ajuste é que vai controlar a quantidade de elétrons que vai passar por aqui, se vai conseguir movimentar ou não. Ou seja, imagine que isso aqui tivesse fechado de novo e passar só de um elétron. O movimento seria tão pequeno que só conseguiria movimentar, não conseguiria movimentar, por exemplo, um motor, né? Só pequenas lâmpadas que precisam de uma voltagem pequena. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu acredito que o vídeo é muito grande, mas vou explicar aqui, eu vou apresentar
dará para você ter uma noção básica de como funciona, né, o circuito eletrônico. Qualquer dúvida podem me perguntar, tem o nosso grupo lá, vocês podem estar perguntando nele, né, que a gente vai tentar auxiliar a tirar essas dúvidas para que vocês possam compreender de melhor forma a eletrônica. E é isso, pessoal, segue aí no caso do link do configuração do plano mata para quem quiser aprender mais sobre eletrônica, né, e qualquer dúvida podem botar no comentário que eu vou estar auxiliando de acordo com tirar de dúvida, claro.